Olá, muito bom dia! Está começando mais um programa TVI News. E claro, você acompanha tudo isso aqui através do canal 24.2 pela operadora TVC, a TV Cabo em todo o sul e extremo sul da Bahia. Bom, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, esse é o momento. Entre agora aqui no inscrever-se, clicando você consegue então receber as notificações também através do sininho. Ou seja, as notificações chegam na tela do seu celular, computador, smartphone, aonde você estiver, dá para assistir. TVI 20 anos contando, ouvindo e fazendo parte da sua história e tendo você como parte da nossa. Então são 20 anos fazendo aí muita história, trazendo muitas notícias. E esse ano é um ano de aniversário, hein? A gente faz aniversário, mas você é quem ganha o presente. Esse ano tem muita coisa boa aqui na TVI, muitas programações. Olha, então se você quer também mandar lá no grupo da família, clica aqui agora nessa transmissão em compartilhar. Manda lá no grupo para todo mundo ficar antenado, todo mundo assistir junto. É uma programação bem gostosa também. Hoje tem um assunto com o Kleber Torres, muitas coisas boas. Vale ressaltar que temos programa diário e, além de tudo, muitos quadros especiais. Pérola, não consegui assistir ao TVI News todo pela manhã. O que eu faço? Além das nossas reprises, a gente tem uma coleção especial, uma coletânea para você assistir. Inclusive, eu vou pedir para a produção colocar o nosso site no ar. Coloca pra gente, Cássio, para o pessoal de casa entender como funciona por lá, porque dá para você assistir ali, então, a toda a programação da TVI. Não só o TVI News, mas todos os nossos outros programas e quadros. Além de tudo, o TVI News também reprisa à tarde a edição da manhã e à tarde tem ao vivo também a edição da tarde, a segunda edição do TVI News com Joab. Olha só, quando você entra aí no tviplay.com.br, você tem acesso então a toda a nossa programação. Todo o nosso time de apresentadores, a TVI, Alerta Cidade, De Olho no Som, Olho no Olho com Val Cabral, Tudo a Ver, Café, Poesia e Cinema, Conexão Pop. Tem também naquela mesa com Rafael Moreira, tem Raquel Rocha Entrevista, tem o assunto Ela por Elas com doutora Úrsula Matos, Entenda Direito com Abraham Feldman. E ele fala mais um pouquinho sobre a nossa programação, porque são 24 horas de programação. Olha só um trecho aí de uma das entrevistas do Bem Viver com Saúde Ocular, com o doutor Rafael Andrade e o Barbosinha Filho. O Barbosinha tá me assistindo? Deixar um beijo aqui pro Barbosa também. Cássio, pode ir deixando ali mais para baixo. Ali tem também a Tonezinha, que dia de segunda e quarta-feira sempre está aqui com a gente. Ela traz muitas novidades no PQP com a Toné. E o Alerta Cidade, gente, é com o Denilton Santos, que sempre é após o TVI News. Então a gente acaba às 12 horas e às 12 horas mesmo já inicia o Alerta Cidade com o Denilton Santos. Olha aí um trechinho, a abertura do Alerta Cidade, muitas notícias aqui de Itabuna, da região. Tudo no horário de meio-dia. Quando você está em casa com a família, almoçando, então, você tem aquele tempinho? Pois é, liga aqui na TVI, assiste ao Alerta Cidade, tanto através do canal 24.2, quanto pelas redes sociais. Então, dá para acompanhar pelo Instagram da TVI e também dá para acompanhar através do nosso canal aqui do YouTube. Pode tirar, Cássio. Pronto, voltei aqui com vocês para a gente já começar então com as nossas notícias. Museu do Louvre, roubo e claro, tudo gira em torno agora do mistério, como que conseguiram roubar joias milionárias e que fazem parte de um acervo do museu. Existem algumas imagens já nas redes sociais que mostram então como esses bandidos agiram. As imagens, elas registram, então, a fuga dos criminosos após o roubo histórico no Museu do Louvre.
Essas imagens revelam aí o momento em que eles descem por um guindaste que leva então 2 suspeitos desse roubo milionário. Deixaram aí por um elevador, tá? Uma espécie de elevador com esse guindaste. Tudo isso aconteceu então no último domingo. Segundo a polícia francesa, o grupo tinha levado então ali 7 minutos para invadir a Galeria Apollo, onde estavam expostas ali as peças históricas, incluindo diamantes da coroa. O valor total do prejuízo foi estimado em 88 milhões de euros, aproximadamente 555 milhões de reais. Olha, esse foi um roubo histórico. Essa gangue de criminosos, eles estavam aí com essa roupa, como se fossem funcionários. E o que acontece? Tudo isso aconteceu em plena luz do dia em Paris, no último domingo 19 de outubro. Os visitantes, eles começavam então a se aglomerar pelos corredores do Museu do Louvre, quando essa quadrilha de criminosos invadiu o local. Eles entraram ali naquele local como se fossem visitantes normais e outros vestidos como trabalhadores. Olha aí a imagem da praça onde fica o Museu do Louvre, localizado então em Paris. E em apenas 8 minutos eles estariam fugindo a toda velocidade pelo coração da capital francesa, com alguns tesouros que são considerados os mais valiosos do país. Olha só, esse roubo, gente, ele entrou para a história e deixa de fato um mistério no ar, né? Esse roubo aconteceu, então, trouxe ali joias da coroa francesa com valor inestimado. Com certeza, agora a polícia tenta identificar esses suspeitos que passaram ali tão despercebidos. Esse museu, gente, é o museu mais visitado do mundo. E tudo isso aconteceu em plena luz do dia, com um elevador mecânico e ferramentas também que eram movidas à bateria. Eles fugiram então em um scooter com 8 peças da joalheria. São brincos, broches, colares, todos eles adornados com milhares de diamantes e também outras peças preciosas. E o que se sabe até o momento sobre esse roubo no Louvre é de que o roubo ocorreu logo após a abertura do museu para a visitação, entre as 9h30 da manhã e as 9h40 no horário local. 4 dos 8 ladrões usaram um elevador mecânico, que foi montado em um veículo para acessar a Galeria de Apollo, por uma varanda que fica localizada próximo ao Rio Sena, ou seja, um local que de fato tem uma movimentação muito grande. E as imagens também dá pra gente ver, pode passando, produção, eu quero que você coloque na imagem como se fosse uma escada. É de fato um guindaste, onde eles conseguem descer através dessa espécie de elevador considerado pela polícia. Então, logo no primeiro momento, eles sobem com uma escada sobre um veículo que fica estendido até o primeiro andar do museu, apoiado então na varanda do prédio. 2 ladrões então cortaram as vidraças com um cortador de disco movido à bateria e entraram no prédio. Lá dentro, ameaçaram os guardas que evacuaram o local e acabaram roubando ali itens de 2 vitrines de vidro. Os alarmes do museu soaram e as pessoas agora se questionam, já que essa escada estaria ali, será que nenhum funcionário do museu identifica que era um serviço que não era para aquele dia, às 9h40 da manhã, muito cedo, ninguém sabia do que estava acontecendo de fato. Foi uma ação muito rápida, muito planejada. Talvez a segurança do Louvre não era das melhores, talvez não tinha de fato ali uma segurança que identificassem esses suspeitos, claro. Eles entraram com roupas normais. Outros entraram com roupas de funcionários, ou seja, pessoas normais. E traz até mesmo uma crítica social. Eu estava lendo sobre esse acontecimento
E eu vi uma colunista até falando sobre isso, sobre as fardas. Olha aí a roupa que um deles estava vestindo quando roubou uma das joias ali dessa joalheria de vidro. Do quanto, e ela faz essa crítica falando do quanto os trabalhadores se tornam invisíveis na sociedade. E de fato, né, quando a gente vê uma pessoa ali já com a farda e tudo, você não dá muita atenção, você não vai parar para estar perguntando horário, você sabe que a pessoa está num dia cansativo, corrido, precisa terminar aquela ação. Olha a imagem quando eles descem, gente, é uma fuga assim, que parece coisa de filme. Isso aí é digno de um documentário, para só assim a gente conseguir entender o que aconteceu nesse roubo, porque um local que tinha joias milionárias, com diamantes, um poder aquisitivo altíssimo e uma segurança precária. Ah, os alarmes soaram, sim, os alarmes soaram, mas eles já tinham fugido, já tinham saído. Depois que eles se deram conta, os alarmes soaram conforme o que era esperado então pela equipe ali de segurança. No entanto, a equipe do museu seguiu o protocolo que era previsto. Entrou em contato ali com as forças de segurança, a gente consegue ver ali, ó, essas vans pretas chegando, é da equipe de segurança. As forças de segurança chegaram então a fim de manter ali o equilíbrio e a proteção dos visitantes que estavam no museu. O Ministério da Cultura francesa emitiu também um comunicado falando sobre isso, que a principal preocupação não era mais com as joias, já que uma vez essas joias já estavam longe dali, e sim com as vidas que ainda estavam naquele museu. Ainda segundo o texto do Ministério da Cultura francesa, a quadrilha tentou incendiar um veículo do lado de fora, mas foi impedida então por uma intervenção do funcionário do museu. A ministra da Cultura, a Rachida Dati, disse então que as imagens do roubo mostram os ladrões mascarados entrando calmamente e destruindo as vitrines contendo as joias. Ela também informou que ninguém ficou ferido no incidente, acrescentando que não houve violência, e sim que foi muito profissional. Bom, ela descreveu também que os ladrões eram aparentemente profissionais, sabiam exatamente o que estavam fazendo e que eles eram experientes, com um plano bem elaborado de fuga e que foi feito ali em 2 scooters. Os investigadores procuraram então esses 4 suspeitos e analisaram as imagens da câmera de segurança da rota de fuga, a fim de identificar também para onde eles estariam indo. Toda essa operação ocorreu muito rápido, disse o ministro do Interior, o Lauren Nunes. Uma testemunha descreveu que as cenas eram de pânico total. Enquanto o museu era evacuado, as imagens depois da ação mostraram as entradas fechadas com portões de metal. Um colar de esmeralda que pertenceu à Imperatriz Maria Luísa também foi levado. Além disso, Pérola, o que foi levado então desse roubo histórico no Louvre, em Paris? Segundo as autoridades francesas, até o momento, 8 bens foram roubados, incluindo tiara, colares, brincos e broches. Todos são do século XIX e são pertencentes também à coroa francesa. O Ministério da Cultura da França detalhou então as peças levadas, adornadas com milhares de pedrarias, diamantes, pedras preciosas. Foi uma tiara e um broche pertencentes à Imperatriz Eugênie, a esposa de Napoleão III, um colar de esmeraldas e um par de brincos de esmeralda da Imperatriz Maria Luísa, uma tiara, um colar e um brinco de conjunto de safiras que pertenceu à Rainha Maria Amélie e à Rainha Hortense, um broche conhecido como broche relicário e mais 2 itens, incluindo a coroa da Imperatriz Eugênie, foram encontrados então perto do local, que aparentemente haviam caído da fuga.
As autoridades agora seguem examinando essas peças para verificar se elas não foram danificadas. Então, essas joias que foram roubadas são de valores inestimáveis, é de valor patrimonial, pertencentes então à coroa francesa, todas são do século XIX. E até o momento, o Louvre permanecerá então fechado por motivos excepcionais, para investigação, identificação da rota de fuga e também verificar se não tinha nenhum explosivo ou se contém ainda ali algum risco, tanto de entrada quanto de perigo ali aos funcionários que estão no local. Do lado de fora, então, do Museu do Louvre, os portões cinzentos eles permanecem ali fechados. A polícia isolou o local com acesso ao museu, incluindo também vias ali próximos ao Rio Sena, que é onde o Museu do Louvre fica. Então, o escritório agora do Procurador Público de Paris acabou abrindo uma investigação por suspeitas de furto organizado e conspiração criminosa para cometer um crime, com apoio de um serviço especializado em combate ao tráfico ilegal de bens culturais. Mas esse não é o primeiro e o grande roubo no Louvre. Não é o primeiro grande roubo que acontece no Louvre em Paris. Em 1911, a Mona Lisa foi levada por um funcionário italiano do museu, que a manteve por 2 anos antes de devolvê-la. Em 1998, um quadro também do século XIX, de Camille Corot, foi roubado e nunca mais foi recuperado. Olha só que joia linda. Gente, são joias maravilhosas. Olha que local incrível, perfeito. Guarda história, guarda memória. Cada peça dessa é avaliada em milhões, é inestimado o valor, tanto para a história do local, que é pertencente à coroa portuguesa, e a coroa francesa, tem todo aquele apetrecho ali de famílias colonizadoras que se juntavam, isso e aquilo. Enfim, tudo que a gente aqui no Brasil já assistiu um dia de história, já acompanhou Napoleão, esposas que eram as imperatrizes, várias coisas. Agora a gente vê um roubo acontecendo em um local como esse que deveria ter uma segurança máxima. E a gente se pergunta, a nossa história vai continuar sendo apagada porque aqui no Brasil aconteceu tudo aquilo, né? Um incêndio generalizado, perdeu muita coisa da coroa portuguesa, da época de colonização aqui no Brasil. De fato, é uma tristeza ver o quanto as pessoas não se importam com um local tão histórico como esse. Inclusive, essa coroa, gente, que passou para vocês com a esmeralda. Esmeraldas são essas pedras verdes. Ela foi roubada e era pertencente, então, à Imperatriz Maria Luísa. Essa coroa que apareceu com as pedras preciosas verdes, que são as esmeraldas, era pertencente à Imperatriz, tá? Então, não é o primeiro grande roubo que acontece no Louvre. Não é. Já é o terceiro roubo que acontece. Um grande roubo. Então, em 1911, a Mona Lisa, aquele quadro muito conhecido por todos nós, todo mundo, eu acredito que desde criancinha, quando você tem ali o primeiro contato nas aulas de história, você já começa a ouvir falar dos grandes pintores renascentistas. Você ouve falar de Da Vinci, você ouve falar de muitos grandes artistas. E quando a gente fala desses nomes, existem as grandes pinturas. Então, tem Van Gogh com os girassóis. Todo mundo, quando passa por esse processo de alfabetização, entrando ali no Fundamental 2, começa a estudar sobre esse período. Começa a estudar sobre o século XIX, aprende sobre a França, aprende sobre Portugal. De fato, são histórias que são marcantes para todos nós. E ver que um local como esse, com joias preciosas desse jeito, passando aí pelo terceiro, quase quarto roubo, porque o último, gente, foi em 2024. Eles invadiram então ali o Louvre e levaram ali as porcelanas de Adrien Dolce, avaliadas em 9,5 milhões de euros.
61 milhões de reais, tá? Falando na nossa língua, traduzindo para você de casa. Não é a primeira vez que acontece. Não foi a primeira, não é o primeiro grande roubo. Tudo isso começou lá em 1911, com a Mona Lisa, que inclusive foi levada por um funcionário do próprio museu. Então, são itens de grande valor histórico sendo roubados e a gente fica sem entender. Um local como esse não tem uma segurança máxima, não tem uma equipe verificando portões, entrada e saída, olha para o teto, olha para baixo, olha... Gente, pelo amor de Deus! Como assim? Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Inclusive, foi justamente esse roubo do quadro Mona Lisa, da pintura, que fez ela a pintura mais famosa do mundo. Então, é difícil a gente falar sobre isso, porque quando a gente se recorda aqui do Brasil, aconteceu também em São Paulo o incêndio em que... Pode abrir a imagem, Cássio, pode deixar a imagem para o pessoal ver. Cássio. A gente fala desses grandes museus que guardam a história nacional. A gente fala de lembranças, e não lembranças da gente, mas de tudo que um dia já foi estudado e tudo que foi vivido. Então tem um valor patrimonial, histórico. E assim, é muito, muito complicado, porque olha o guindaste que foi colocado do lado de fora, gente, para quebrar ali uma dessas vidraças. Como que ninguém viu essa movimentação, meu Deus? Será que as coisas são tão fáceis assim? Chega um guincho, vou dar um exemplo aqui, bem claro, para quem está em casa me entender. Você está em casa, chega um guincho então, para na frente da sua casa, tira o seu carro da sua porta. Você fica assistindo parado, quieto? Vou dar outro. Para um guindaste na porta da sua casa para tentar roubar a sua televisão. Um exemplo bem só para você conseguir entender. Então, ninguém fica assistindo parado. A mesma coisa foi no Museu do Louvre. Volta a outra imagem do guindaste, Cássio. Olha o tamanho disso. Olha a estrutura que estava na frente, gente. Observa essa imagem. É o segundo andar do museu. Olha essa imagem. É inacreditável. É inacreditável. Como é que colocaram esse guindaste na frente do Louvre? Não tem segurança para olhar, não tem uma câmera. Tem ninguém viu. Será que todo mundo achou que era o quê? Uma reforma? Será que... Sabe, eu não consigo entender, as peças não se encaixam. Eles eram experientes, sabiam exatamente de tudo ali no Louvre, entrada, saída. Quanto tempo eles poderiam ficar ali dentro até que os alarmes soassem, até que a equipe de segurança começasse a observar, identificasse as peças ali ausentes já dessa joalheria de vidro. Então, assim, coloca um guindaste desse no meio de um local que estava super movimentado, 9h30 da manhã, entre 9h30 e 9h40, com turistas entrando e saindo. Segurança nenhum viu, gente, pelo amor de Deus. Quer dizer, se fosse então ali uma chacina, todo mundo estaria morto uma hora dessa. Todos os visitantes, até mesmo funcionários. Já que ninguém viu nada, ninguém nunca vê, eu fico impressionada. São coisas que parecem de filme, parece seriado. Inclusive aqui no Brasil também aconteceu isso no Museu Nacional, que fica localizado no Rio de Janeiro. 2 de setembro de 2018, 80% do acervo de 20 milhões. E o edifício histórico também foi incendiado. Aí a gente se pergunta como, por quê? Primeiro, as causas do incêndio se dão devido a um curto-circuito. Um aparelho de ar-condicionado tinha uma instalação precária.
foi identificado aí como o local inicial do fogo, conforme o laudo vindo da polícia. Então, a fiação elétrica precária de um ar-condicionado no Museu do Rio de Janeiro, o Museu Nacional, com peças históricas. Começa então ali um sinalzinho de fogo. A investigação aponta depois então para uma combinação de diversos fatores, já que somente a fiação precária de um ar-condicionado localizado no museu não traria um incêndio naquela proporção de 80% de itens perdidos, inclusive do próprio prédio. Então, que seria um disjuntor sobrecarregado, ou seja, com o uso ali de múltiplos aparelhos, falta de aterramento adequado na parte interna também do prédio. Então, os danos aí ao edifício, que foi consumido ali uma grande parte da estrutura histórica do Palácio de São Cristóvão, que é um prédio, gente, que já serviu como residência da família real portuguesa. Além de tudo, as obras emergenciais, elas começaram então ali, foram retirados os escombros, também os escoramentos, as instalações dos telhados provisórios. Tudo isso aconteceu então ali em setembro, seguido então por uma obra de reconstrução das fachadas, as coberturas e as esquadrarias. No ano de 2024, ano passado, 50% então do prédio já havia sido ali recuperado, com planos então para iniciar as obras internas também no ano passado, o que não aconteceu. Então a gente fica na expectativa para saber, porque tudo isso aconteceu em 2018, o incêndio ali ao Museu Nacional. E agora a gente espera, né? Quando que vai recuperar? Até hoje muitas peças, foram perdidas. Muita coisa, gente, muita coisa mesmo foi perdido naquele dia. É parte de uma história de um povo que foi apagada. Ou seja, era a fiação de um ar-condicionado que era precário, a fiação elétrica tinha lá os problemas, começa um curto-circuito, disjuntor com múltiplos aparelhos e não tem a possibilidade, não aguenta mais, explode. Mas a gente se pergunta, não tinha manutenção? Ninguém cuidava? É tanto dinheiro para a cultura, é tanto dinheiro, tantas emendas, tantas coisas, e a gente se pergunta, cadê os ministros? Cadê o ministro da Cultura? Quando isso aconteceu, será que ninguém tinha identificado que aquele prédio precisava de uma reforma, precisava passar por novos procedimentos? E a gente fica sem entender, né? Porque outras coisas talvez fossem mais interessantes para eles do que, de fato, cuidar daquele patrimônio histórico, daquele patrimônio que pertence a um povo. Então, quando isso aconteceu, muitas coisas ficaram para trás, muitas coisas ficaram para trás. É muito triste falar de tudo isso, porque o povo brasileiro parece que tem uma memória de pouco prazo. Esquece tudo, deixa tudo para trás. E, gente, era um prédio pertencente à família real portuguesa. Era um prédio histórico que poderia servir hoje como uma fonte também de renda. Ou seja, que pudesse ser ali um centro histórico, um local de visitação turístico. Infelizmente é que fica perdido, que fica no passado. São Paulo, Rio de Janeiro, tem algumas ruas ali que trazem e remetem ainda muito àquela época de colonização, claro, de muito sofrimento. Ouro Preto, por exemplo, aqueles casarões com aquelas, infelizmente, as senzalas ali embaixo, e todo o sofrimento de um povo traz muita dor para todos nós, né? Quem não sente essa dor, infelizmente, a gente não pode nem considerar como ser humano. Então, essa pessoa, ela morreu por dentro. Enquanto a dor do outro não doer em você, infelizmente, a gente precisa procurar outra palavra, mas te chamar de ser humano é impossível. Então, o Ouro Preto traz ali um registro de sofrimento, de muitas dores, muitas mortes. São Paulo tem muitas ruas ali com casas coloniais lindas, incríveis. Rio de Janeiro também. Então, quando a gente vem para Salvador, a gente tem o Pelourinho. E ainda bem que ali continua aquela imagem, aquela força, aquelas casas antigas,
Eu acho aquelas casas as coisas mais lindas. Parece que elas foram planejadas com cada detalhezinho. Hoje em dia a gente vê casas muito modernas, contemporâneas, e são todas iguais, né? Aqui para nós, aquele quadrado com aquela portona de vidro enorme ou a portona de madeira enorme, todas seguindo um padrão só. E que no fundo, gente, parece que não tem nem cor, né, dentro daquela casa. Não tem aquela coisa de você olhar de fora. É lindo, é incrível, construções milionárias. Mas eu ainda acho lindo aqueles grandes casarões, quando a gente passa aqui por Itabuna também, próximo ali então ao Góes Calmon, já no finalzinho do Góes Calmon, aquelas residências maiores, aquelas casas bem bonitas, e você se lembra da época do cacau. Eu nem era nascida, mas a gente se lembra pela história que foi contada, pela história que é perpetuada e que ela não pode se apagar. Então, que o mais rápido possível as pessoas possam se tocar. A gente tinha aqui uma casa de Jorge Amado. Jorge Amado não é de Ilhéus não, viu? Já falar isso aqui pra vocês, porque Jorge Amado não é de Ilhéus. Claro, ele se considera de lá, mas ele não é de lá. A gente tinha casa e Jorge Amado nasceu em Ferradas. Antigamente as escolas faziam até passeios a esses locais, inclusive eu fui. Já era uma casa bem assim, acabada, já caindo aos pedaços de fato. E a gente nem entrou, a gente ficou realmente na porta, olhando, eu lembro até hoje, um lugar assim bem precário mesmo. E que eu me pergunto, cadê, gente, as secretarias para cuidar do patrimônio que é do povo, de uma história? Cadê? Cadê a Secretaria de Cultura? Cadê a Secretaria de Cidadania? Nossa história está sendo apagada. Olha o escritor que a gente tem. Ele foi traduzido em sei lá quantos países, em quantos idiomas. Ele é reconhecido mundialmente. As obras literárias dele, com filmes, novelas, documentários. Olha só o que virou Ilhéus, a terra de Gabriela. Virou um centro histórico ali. A gente sabe que o Bataclan, muitas pessoas têm a vontade de conhecer devido às gravações feitas ali dentro de novelas, seriados. Itabuna também poderia se tornar. E a gente vê que tudo que a gente pode crescer, desenvolver, vai ficando para trás, vai ficando no esquecimento. Mas não pode continuar sendo assim. Então, hoje os nossos jovens, talvez nessa geração de 2025 em diante, nem conheçam, nem saibam quem é Jorge Amado. E isso, gente, é horrível de imaginar, é horrível. É horrível. Por que eu falo isso? De que talvez não saibam. Não porque o nome dele não será perpetuado nas escolas, nas aulas e aonde quer que vão. Mas infelizmente, será uma juventude que não vai ter esse conhecimento de ir em busca de saber quem foi ele, as obras literárias dele, de identificar até mesmo onde é que ele nasceu. Se foi Itabuna ou se foi Ilhéus. Gabriela, todo mundo conhece, é um clássico da literatura, é uma coisa assim, genial. Filmes, seriados, várias emissoras pegando a Gabriela ali, colocando de fato a audiência bomba. Até hoje, a Juliana Paz permanece eterna como a Gabriela. Então, são histórias que marcam, que permanecem e que deveriam permanecer a um povo, mas que as pessoas esquecem e deixam como se fosse nada. Então, além de uma notícia, é também um alerta para você de casa, tá? Então, que as nossas histórias, que a literatura, ela não seja apagada e que o bem, o patrimônio cultural seja respeitado, resguardado e mantido. Que é o que aconteceu com o Museu Nacional no Rio de Janeiro, lá em 2018, de fato foi uma tristeza, muitas coisas foram perdidas, parte de nossa história. Agora esse roubo no Louvre, que ninguém entende como é que coloca em guindaste, não tem nenhum funcionário para perguntar, para questionar, ninguém vê, ninguém fala, nada. É tudo muito difícil de entender, porque não cabe a gente não está na investigação, mas tudo que é passado demonstra ali a fragilidade na segurança daquele local. Então, conforme as investigações forem avançando, a gente vai trazendo aqui para vocês, então,
mais notícias. Mas hoje também é dia aqui de O Assunto É com Kleber Torres. Ele que vai trazer mais um episódio especial com entrevista, assunto atual e, claro, tudo isso você acompanha aqui na TVI. Por isso, pode rodar a vinheta porque vem aí O Assunto É Kleber Torres. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região, que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma, e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana.
Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Estamos começando mais uma edição de O Assunto que seria com o empresário e político Chico França, que essa semana anunciou a possibilidade de sua candidatura para a Câmara Federal durante uma reunião com correligionários em Itabuna. Itabuna é uma cidade que carece de representatividade política, tanto na Assembleia Legislativa, como também no Congresso Nacional. Para o Senado, na prova de 26, nós teríamos um candidato já da região, que seria o Carlos Sudré. Carlos Sudré, que já esteve aqui nesse programa e falou também do problema da falta de representatividade política da região e na área parlamentar. Essa falta de representatividade tem prejudicado o nosso desenvolvimento e afeta o envio e recebimento de emendas parlamentares e de projetos para o sul da Bahia, que é uma região que foi rica e hoje atravessa dificuldades ainda, mesmo com as possibilidades do cacau. Hoje, em Itabuna, começa um encontro nacional de cacau, 500 arrobas e sustentabilidade mais, que está sendo realizado no Jequitibá, com palestras, debates, cursos e também com uma amostra de produtos ligados ao cacau e à agricultura.
Um destaque para o evento também é a participação de produtores da agricultura familiar, que hoje também produzem cacau, mesmo em pequena escala. A ideia desses projetos de trabalhar com pequenos produtores é que um produtor com uma área de 2 hectares chegue no futuro a colher 1.000 arrobas, 2.000 arrobas, se tiver uma área um pouco maior, e isso colocaria ele como um médio proprietário em relação aos atuais sistemas de exploração. A cacauicultura já produziu em torno de 50 arrobas por hectare nos anos 50, 60 até 70, em função de um pacote tecnológico desenvolvido pela CEPLAC, na época sob o comando de Paulo Alvim, que coordenava o Centro de Pesquisa do Cacau. Esse pacote era básico, envolvia arraleamento de sombras, poda do cacaueiro, uso de adubação e uso de inseticidas e fungicidas. Esse pacote do Cacau 500, ele desenvolve um projeto similar, agora com um delta mais, que é o uso de variedade de cacau de alta produtividade e com resistência à vassoura de bruxa, que dizimou as plantações de cacau nos anos 80. Na época o Brasil produzia 400.000 toneladas de cacau e hoje está produzindo em torno de 200.000 toneladas. Mesmo assim, o cacau ainda é importante na pauta brasileira. Ele representa 1,9 bilhão de reais e a Bahia ainda é um grande produtor, juntamente com o Pará. O sistema na Bahia tem se expandido com plantios novos na área de Valença, Maraú, por ali, e também no Oeste Baiano, onde já se anunciam grandes projetos de agricultura consolidada em mais de 1.000 hectares, áreas extensas de plantio. São plantations iguais às que tem na América Central. A falta de representatividade política da região, de certa forma, esvaziou a CEPLAC, que hoje enfrenta dificuldades em função da escassez de servidores na área técnica, e o que praticamente para os trabalhos do Centro de Pesquisa do Cacau, que tem um importante acervo de pesquisa e que precisava e precisa ter continuidade. A região tem um potencial agrícola e hoje mesmo o governo do estado publicou um material de divulgação mostrando que a Bahia tem 9 municípios que produzem grande parte do seu PIB da agropecuária, né? E entre esses municípios São Desidério, Barreiras e também Luiz Eduardo Magalhães, entre outros. É um potencial grande. Um desses municípios produz cerca de 5 bilhões por ano, o São Desidério, 5 bilhões por ano. Esse orçamento, esse PIB de 5 bilhões por ano do setor agrícola em São Desidério é equivalente ao PIB de Itabuna, que é um município com 200 mil habitantes, uma cidade com 200 mil habitantes. E na nossa região nós ainda somos carentes de infraestrutura, serviços, e precisamos dessa representatividade política. Um representante da região, ele pode defender interesses, como também discutir problemas, inclusive como no passado Fernando Gomes e também Henrique Cardoso, que foi deputado federal, apresentaram projetos visando a criação do estado de Santa Cruz, que não vingou, mas ficou como uma ideia para que o governo olhe com outros olhos o sul da Bahia, invista aqui em projetos e em desenvolvimento. Itabuna é uma cidade de porte médio, é a 160ª cidade do Brasil, é um importante polo. E quando você vai para a renda per capita, que é de 20 mil reais, nós somos a 3.198 no Brasil e a 63ª cidade na Bahia, o que nos coloca num patamar de pobres dentro desse circuito, vivendo numa região rica, que o sociólogo Selen escreveu até livros sobre o tema, dizendo que aqui era uma pobre região rica e se assentava no tripé de produção de monocultura, cujo perfil tem mudado ao longo dos últimos anos em função da crise da vassoura de bruxa. Eu acho que a representatividade da região
passa pela discussão de questões voltadas para o desenvolvimento e também de projetos políticos para o sul da Bahia. O que Itabuna precisa para retomar seu crescimento? Que ações o governo deve executar em relação à União, Estado, município e também com o apoio da própria população e da iniciativa privada. A cidade vai receber esse ano o IFBA, né? Já está recebendo, agora o terreno foi doado e as obras vão começar nos próximos meses. E deve estar funcionando em 1 ou 2 anos, recebendo mais 1.200 alunos. Isso consolida Itabuna ainda mais como um polo de educação com universidades e acesso à Universidade Federal, acesso ao UESC e também com universidades particulares que têm formado centenas de profissionais. Nessa parte de formação de pessoal, a cidade é qualificada e se consolida como polo regional, também como um polo de comércio, de serviços, e isso atende à demanda do crescimento do sul da Bahia, que tem Ilhéus como um outro vetor, com forte crescimento imobiliário nos últimos anos, mas há quem veja que esse crescimento pode parar, porque a demanda pode estar esgotando em função dos investimentos realizados ao longo desses últimos anos e que gerou um crescimento acentuado na região sul, entre Pontal e Olivença, onde tem um balneário também, que é outra atração turística de Ilhéus e complementa o sistema. A cidade também é bem servida de hotéis e também começa a receber agora em outubro, novembro, navios de cruzeiro que fazem percurso no país e às vezes até indo ao exterior, com rota na Argentina e tal. Essa semana chegou na Bahia um navio de origem italiana com 4.000 turistas desembarcaram em Salvador e eles estão fazendo percurso na costa brasileira. Agora, o desenvolvimento de Itabuna na área política passa pela eleição de parlamentares vinculados à cidade, tanto para a Assembleia Legislativa como para a Câmara Federal. Na Assembleia Legislativa nós temos 3 nomes só da região na Assembleia. E isso é pouco, porque a Bahia tem quase 60 parlamentares. E isso, nesse universo, a representatividade nossa é insignificante. Na Câmara Federal também nossa representatividade é quase zero, embora os carletos sejam eleitos aqui da região, mas seu reduto eleitoral maior é no extremo sul, onde está a sua base de votos. Isso fortaleceria a economia local, daria vigor a projetos infraestruturantes. Inclusive a região depende de projetos de grande porte, como a ferrovia Oeste-Leste, que está tendo o seu modelo rediscutido, inclusive para ampliação da rota, né, em relação ao oeste do país. E também em termos de investimentos de grupos estrangeiros que estariam trocando de comando da operação. A cidade também, a região também carece do Porto Sul, que as obras também parece que não saíram do papel até agora. E a proposta de um aeroporto internacional, ela parece que foi esvaziada em função do anúncio de um aeroporto, da reforma do aeroporto Eduardo Gomes de Ilhéus, do aeroporto Jorge Amado em Ilhéus, e também do anúncio de um aeroporto em Itabuna, mas que deve ser de pequeno porte. Eu não sei como vai ser operado, que linhas ele vai ter e tal. E vai competir com outro aeroporto a 30 minutos de carro, né, de distância, o que coloca em dificuldade. Itabuna tem um aeroporto, mas esse aeroporto é um elefante branco e é usado para quase nada de operação de voo, de decolagem. Inclusive, uma parte da pista foi ocupada por casas populares que começaram a ser demolidas há algum tempo e eu não sei como ficou essa obra até agora. Itabuna também se consolida como eixo rodoviário importante e precisa rediscutir o modelo de seu desenvolvimento econômico, que hoje é centrado no comércio, que representa 85%,
15%, 14% é o setor industrial, que ainda é incipiente, e tem apenas 1% de retorno de geração de PIB na agricultura. Essa geração de PIB é discutível porque não se tem, em termo quantitativo, o quanto se vende, por exemplo, dos pequenos produtores da região, da cidade, nas feiras livres, no porta em porta e tal. Mas Itabuna também importa alimentos, é outro problema do município. Tem 98% da população vivendo na área urbana. Um problema da cidade é que 39% da população vive de Bolsa Família. Ilhéus também, um contingente da mesma quantidade, 39%, vive de Bolsa Família, e isso é uma questão que precisa ser discutida para um projeto de desenvolvimento global. Como fortalecer o desenvolvimento de Itabuna, como articular o desenvolvimento entre o governo e iniciativa privada e tal, formando lideranças, formando empreendedores, incentivando jovens. Por exemplo, a maçonaria tem um grupo de jovens Demolê, que é uma espécie de formação de líderes. Esses jovens podiam ser mobilizados para esse projeto de desenvolvimento maior, para uma cidade que se propõe a ser líder e continua líder da região, porque é a mais povoada do sul da Bahia, do sul da Bahia ainda, né? E hoje concorre com Ilhéus, que tem um PIB maior do que o de Itabuna, e chega a R$32 mil, em torno de 52%, 55% a mais do que o de Itabuna, o que é interessante. Agora, Ilhéus tem também uma dependência maior da agricultura, por ser um município maior e ter áreas de cacau mais amplas. Itabuna é um polo ainda incipiente e investe, inclusive, a Secretaria de Agricultura está distribuindo 5 mil mudas de cacau e 20 mil mudas de raízes, né, de tubérculos, para a produção rural também aqui, de aipim e mandioca. Quer dizer, é uma cidade que tem um potencial, tem uma população de mais de 40 mil pessoas no mercado de trabalho, e uma cidade que tem um potencial de desenvolvimento muito grande por ficar nesse polo de 2 rodovias e na próxima de um porto e de um aeroporto. Quer dizer, todo esse elenco favorece o desenvolvimento da cidade, que tem também uma força na área de saúde, que é importante, na área da educação e também na área de comunicação, com duas emissoras de televisão, 3 emissoras de televisão, uma fechada, que é a nossa, e 2 abertas, que é a Santa Cruz e a Cabralha, que fortalece mídia também. A cidade também tem um grande número de influenciadores digitais que hoje estão no mercado. O mercado de trabalho desse pessoal é na área de comunicação de alguma forma e também é na área comercial. Às vezes eles trabalham vendendo produtos, até tem alguns que já foram até presos no país por envolvimento com jogos e tal, e caixa 2 e tal. Mas o Brasil, com sua multiplicidade de fatores, né? Eu acho que a Itabuna precisa dessa representatividade política e, além do nome de Sodré, já há quem fale para 2034, 2030, o nome do prefeito Augusto Castro para o Senado também, que é outra alternativa que já se discute também, também nessa área. O prefeito deve lançar a esposa dele, Andréa, para deputado estadual esse ano. É outro nome também que cogitado em Itabuna. Já o Chico França, ele vai concorrer pelo PL, o mesmo partido de Bolsonaro, que enfrenta algumas dificuldades em função da não indicação do nome dele para candidatura, que por ter impedido pelo STF e pelo Tribunal Superior Eleitoral também, que suspendeu os mandatos políticos dele. O mandato político não, os direitos políticos do ex-presidente, que também foi condenado a 23 anos de prisão pelo STF. Isso gerou problemas para o PL, que perde assim, a sua maior liderança nacional eleitoralmente. Mas ele pode, de alguma forma, influenciar na campanha, na indicação de um nome, de um sucessor, que pode ser a mulher dele, Michele, ou há quem cogite até um dos filhos,
E há quem também cogite o nome do governador de São Paulo, Tarcísio, ou de outro nome qualquer ligado ao partido dele. Essa discussão atrasa o processo sucessório no momento em que o presidente Lula, numa viagem internacional, já anunciou que é candidato em 26 e está pronto para a disputa. Ele já está em campanha há algum tempo e com um discurso voltado contra os ricos, contra os deputados e a favor da soberania nacional, num confronto com o presidente Trump, que lhe rendeu alguns dividendos políticos e que ele nada e surfa nessa onda que pode também ter um esgotamento lá na frente. Essa semana ele anuncia que vai ter um encontro com o presidente Trump na Malásia, e esse encontro ele prepara de um lado, mas de outro também critica o dólar como moeda de conversão de comércio internacional paritária no mundo e defende a soberania, as moedas nacionais, e chegou a propor, em outra visita também à Indonésia, a conversão de moeda de cruzeiro da moeda local em vez do dólar para o câmbio, facilitando assim a integração de comércio entre as nações. O problema desse coisa é que o dólar é uma moeda estabilizada e de conversão global, né? Onde você vai, você tem valor. E tem moedas em crise também que você não pode nem comercializar, porque a inflação alta e tal afeta o valor dessa moeda no mercado e pode gerar prejuízos ao empresário que exporta ou que importa produtos. O Brasil é um país que é polo da América Latina e por essa conversa que está acertada para domingo, a expectativa é muito grande, a expectativa dos empresários que perderam 20% das suas exportações com a crise do tarifaço criado pelo presidente Trump, que chegou a cobrar taxas de até 50% do valor de produtos brasileiros. Alguns já foram substituídos, esse valor foi reduzido, e outros permanecem nessa área. O estado que mais perdeu com essa crise foi Minas Gerais, que exporta produtos básicos para os Estados Unidos e especialmente café, que continua tarifado. A expectativa de que a tarifa do café caia também, porque os Estados Unidos tem crise com a Colômbia e com a Venezuela, e isso pode gerar dividendos para os exportadores brasileiros de café, que podem ganhar fatias de mercado. Já a carne brasileira, mesmo com o tarifaço, continua sendo vendida ao mercado americano, onde tem um amplo aproveitamento na fabricação de hambúrgueres e produtos de coisa. O Brasil fica na expectativa dessa sucessão, porque o nome do presidente Lula já está carimbado para o processo, e ele já está em campanha. Já os candidatos de direita, de centro, retroagiram. O que os candidatos deveriam apresentar, os presumidos candidatos deveriam apresentar, é uma proposta, um projeto para o Brasil, como o Temer fez quando assumiu a presidência da República. Ele não assumiu aleatoriamente. Ele, antes de ocupar o cargo, quando esteve em crise com a presidente Dilma, ele apresentou um projeto para o Brasil, um projeto de investimentos para o Brasil e de retomada do desenvolvimento. No final, ele saiu até como um estadista, de alguma forma, porque entregou a faixa ao sucessor e assumiu a postura de que defendeu um Brasil com uma democracia atuante. Esse projeto é interessante de se fazer, e também a estratégia da campanha. Como é que vai ser essa campanha? Tá entendendo? Porque os meios de comunicação eles estão perdendo espaço para o TikTok, que hoje é o hit dos políticos. A maioria dos políticos usa o TikTok, e o próprio governo federal hoje investe maciçamente nas redes sociais. O TikTok, prefeitos usam tal, mas não tem um retorno de comunicação, porque fica só aquela imagem vaga, sem dizer o que é, às vezes, e sem objetividade.
sem o feedback de informação para o público que cobra do governante informações e quer saber, por exemplo, obras, para onde está indo o dinheiro público, como é aplicado esse dinheiro. Essa semana mesmo, em Poções, aqui na região, a Polícia Federal realizou uma investigação em 4 municípios da região de Conquista, sob desvio de 12 milhões de reais da Prefeitura de Poções, através de fraudes e desvios, né? Inclusive com contratações irregulares de empresa e tudo, envolvendo uma prefeita do PCdoB e o próprio marido dela, né? Também outro prefeito de outro município, ex-prefeito de outro município foi também autuado e as investigações prosseguem com o apoio da Controladoria Geral da União, que participa das investigações. O fato teve ampla repercussão, ocupou espaço no noticiário nacional e também regional na Bahia, através das TVs locais, né, regionais. A gestão de recurso público é um processo que exige atenção permanente, em que pese a existência de portais de transparência que os municípios devem mostrar para onde está aplicando os recursos e tal. Mesmo assim, isso não impede contratos irregulares, fraudes e outros desvios que acabam afetando a população, que perde na qualidade do ensino e na educação. Essa semana mesmo em Itabuna, uma comitiva do Ministério Público esteve visitando o colégio da rede municipal durante 2 dias e tiveram também uma reunião com o secretário de Educação, Rosivaldo Pinheiro, que apresentou projetos para o próximo ano, inclusive a recuperação de 25 escolas, né, da rede municipal e construção de um novo prédio num bairro da cidade com um padrão de qualidade nacional, né? Esse prédio vai ser construído com recursos do PAC 2, que também vai destinar recursos de cerca de 30 milhões para Itabuna. Mas Itabuna precisa mesmo de obras infraestruturantes, obras que gerem emprego e gerem desenvolvimento. O último grande projeto de geração de emprego em Itabuna que teve foi há quase 20 anos, que foi o Shopping Center, que gerou centenas de empregos. Hoje, os empregos estão concentrados mais nos grandes mercados, que empregam de 200 a 400 pessoas em média na cidade, em cada um, né? E Itabuna tem 38 a 40 mil trabalhadores com carteira assinada, mas há uma proliferação de trabalhadores de apps, né, de Uber, de 99, de entregas, e iFood e tudo, e outros serviços, né, de atendimento. A cidade também carece de investimentos em novos equipamentos escolares, possivelmente. Precisa de mais investimentos na área de segurança pública, que vem sendo reclamado pelo Grupo de Ação Comunitária, que realizou em setembro agora até um painel, uma reunião com grande participação de público, para debater as estratégias de segurança e o fortalecimento do sistema de prevenção ao crime em Itabuna. Foi defendida também a criação de uma nova delegacia de atendimento ao idoso e também ao adolescente. Esse pleito é acompanhado também do pedido de aumento do efetivo do 15º Batalhão, que é uma corporação regional, tem uma atuação regional, e também o aumento do número de policiais civis, que para atender a demanda de uma cidade de 200 mil habitantes e com problemas sérios na área de segurança nos bairros. Na Bahia, esse ano, foram apreendidos mais de 120 fuzis de grosso calibre, armas de grosso calibre de guerra, em Salvador e no interior, inclusive em Porto Seguro, né? E isso aí preocupa o cidadão comum, que está desarmado e enfrentando um verdadeiro conflito entre os bandidos e os policiais, num confronto quase que diário, e
a polícia, de certa forma, enxugando gelo, né? Enxugando gelo nesse combate ao crime organizado. Aliás, no Brasil, até o crime organizado, isso é uma vantagem para o pessoal do setor, que tem uma atuação ampla. Também essa semana em Itabuna foi reconhecido o Dia do Segurança Pública, do Guarda de Segurança, pela Câmara de Vereadores. Um evento organizado no Legislativo, teve a participação de dirigentes do Sindicato dos Trabalhadores, um segmento que envolve mais de 1 milhão de pessoas no Brasil. Esse 1 milhão de trabalhadores na área de segurança é metade do efetivo de influenciadores digitais do país, que são 2 milhões. Já jornalistas são em torno de 40 a 60 mil, 20 mil deles PJizado, trabalhando como PJ, como pessoa jurídica e trabalhando com a empresa como se fossem empresários. É uma mudança também no mercado de trabalho e que vai sendo acentuada com o desenvolvimento das tecnologias. Por mais, hoje Itabuna também recebe esse debate sobre o Cacau 500, com a expectativa de envolver o maior número de produtores nesse projeto, que exige também um projeto de assistência técnica, né? Que hoje o da CEPLAC foi desativado em função desse esvaziamento do órgão, e hoje é feito por prefeituras. Algumas prefeituras, como a de Itabuna, têm serviço de assistência técnica e fornecer material, mudas e tal, e outras de menor porte não têm. Então o produtor tem de recorrer a empresas particulares e a parcerias. Essas parcerias são feitas em função da produção e da produtividade. Hoje a produtividade média das fazendas é 15 arroba por hectare, muito baixa, e ela pode ser equacionada com plantio em escala de novas árvores e também com o uso de sementes selecionadas de alta produtividade e que tenham também resistência a doenças, né, como vassoura de bruxa, a podridão parda, que ainda continuam a prejudicar parte da produção da Rio do Bahia, que resiste a perdas todos os anos com esse tipo de fungo, né, que é transmitido através do vento, da umidade, e o controle também é caro, é feito com fungicidas e também até produtos de agricultura alternativa, com o próprio outro fungo. Bem, estamos terminando, o assunto recomendando um filme, Beekeeper, A Rede de Vingança, com Jason Statham. Um trabalhador, Craig, o nome que ele usa no filme, Craig, que é apicultor e se vinga da morte de uma amiga que foi roubada por um grupo de internet que praticava crimes pela rede de computadores nos Estados Unidos, e sai matando à torta, à direita e pelo avesso. Vai ameaçar até a presidenta dos Estados Unidos, o que não acontece no final do filme. Mas o filme termina com a promessa de um outro filme sobre o tema, com ele mergulhando no mar e prometendo voltar. Um romance é uma vida, de Guy de Maupassant. Estamos de volta depois de O Assunto É com o Kleber Torres, e a gente tem muita coisa boa por aqui e muitas notícias. Bom, a gente volta com a primeira notícia. Essa é uma matéria muito triste. Um avião de pequeno porte acabou caindo logo em seguida que havia decolado. Vou pedir para a produção colocar na tela já as imagens. Pode colocar, Cássio, por favor.
O acidente aconteceu então na cidade de São Cristóvão, foi completamente filmado. As pessoas que estavam ao redor daquele local identificaram que aquele avião estava com algum problema e começam a filmar. As imagens da câmera de segurança também do aeroporto mostraram o momento em que o avião acaba então caindo e explodindo ali no solo. Coloca pra gente, Cássio. O piloto e o copiloto acabaram morrendo. Não havia passageiros e a aeronave ela acabou, olha, tocando no chão e nesse momento acontece a explosão. No momento da queda, tinha ali pessoas próximas que acompanhavam então essa decolagem e identificaram o momento que o avião começa então a se aproximar do solo. Ó, ele vem, decola, começa então, gente, a fazer piruetas ali, bem devagar, e logo em seguida cai no chão. As imagens mostram aí como a aeronave ela vai ligeiramente para os lados, logo que ela decola, a asa esquerda cedeu e virou completamente para o lado, fazendo com que o avião então capotasse, batendo no chão e explodindo em sequência. A aeronave era um Piper PA-31T1 Cheyenne, a fabricante e o Instituto Nacional de Aeronáutica, também da Venezuela, abriram uma investigação e agora a gente segue na expectativa para identificar o que de fato aconteceu. As primeiras notícias que foram repassadas ali, então, pela imprensa local da Venezuela, é de que não tinha nenhum passageiro, só o piloto e o copiloto. Uma das asas do avião, então, que acabou cedendo, faz com que esse avião, então, ele vire para o lado em que a outra asa ainda estava intacta. Então, com esse impacto, esse impulso do virar, faz com que ele rode no ar e bata em seguida em solo. Logo que acontece essa batida, acontece uma explosão. Pode deixar as imagens para a gente, Cássio, por favor? Então, ainda bem que agora a gente segue identificando as possíveis causas desses acidentes de aviões, porque avião, até um certo tempo, foi considerado um dos transportes mais seguros do mundo. Então, era um transporte muito seguro, ainda pode ser considerado seguro, mas existem algumas falhas que acontecem e precisam haver mudanças. Aconteceu recentemente aquela tragédia da Voe Paz, a gente viu muitas vidas, eram 60 pessoas ali, crianças, adultos, até mesmo um animalzinho também, um cachorrinho que estava acompanhando o dono nesse voo. Então foi uma tragédia de fato que aconteceu. Aconteceu um congelamento ali na área de resfriamento desse avião, então eles passaram por uma área e acabou acontecendo tudo aquilo. Foi bem próximo a uma área residencial, aconteceu essa queda justamente em uma residência, no fundo de uma residência. A família estava toda na casa no momento. No entanto, esse avião ele cai do quintal, entrando pelas portas do fundo dessa casa. E a família escuta aquela explosão. Eles identificam então que se trata de uma aeronave, pessoas ainda ali muito machucadas, mas já desfalecendo, gritando por socorro. É quando eles evacuam a casa com medo da explosão do avião, que acontece logo em seguida, de fato. Então é muito triste tudo isso que vem acontecendo. Agora, esse episódio que a gente falou a vocês, dessas mortes da Voe Paz, a gente sabe que foi de fato uma tragédia anunciada. Primeiro porque alguns aviões já tinham ali a indicação de que não poderiam operar como um transporte comercial. Não poderia fazer esses voos. Tinha sim a capacidade para X pessoas, porém não poderia estar voando. Tinha algumas irregularidades, precisava de manutenção, então tinha que ter realmente um alerta. Mas pela ganância, o dinheiro acaba falando mais alto. Então esse avião ele é comprado, mesmo tendo aquelas falhas mecânicas e não estando autorizado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. E eles então começam a comercializar esse voo. Vai comercializando 2 dias antes dessa tragédia. Acontece então desse mesmo avião apresentar uma falha no sistema. Quando então o piloto e copiloto decidem não partirem.
trocam aqueles passageiros de aeronave que tinha apresentado uma pane. Esse avião fica lá por 2 dias parados. Depois acontece a venda desses voos. Esses passageiros embarcam sem nem saber o que tinha acontecido. Depois de tudo isso, que volta as investigações, as ocorrências daquele avião, é que se identifica que já havia um chamado, já havia sido falado que ele estaria apresentando essas falhas mecânicas. Então, de fato, existem algumas exigências da ANAC, e essas exigências são o que tornam aquela aeronave apta ou não para o voo. Então, primeiro de tudo, a nave precisa passar ali por todos os critérios da ANAC, todas as exigências, manutenção no prazo de manutenção. São vidas que estão ali a bordo, e inclusive a do piloto, né? Porque nunca é respeitado. Eu acho o mais impressionante disso tudo. E pior ainda é quando essa pessoa identifica os erros daquela empresa, mesmo que você não vá falar, chegar lá, olha, essa aeronave não dá para operar, mas é a sua vida, e além da sua vida, é a vida de outras dezenas de pessoas. Então, são vidas todos os dias entrando e saindo dos aeroportos do Brasil e do mundo, e que infelizmente ficam à mercê das empresas que passam por esse processo de fechar os olhos, colocar uma venda no que acontece nos bastidores. Então, que fique esse alerta para a gente, tá? Independente de qual empresa seja, certifique-se de que essa aeronave está adequada. Claro, você não vai abrir a aeronave porque a gente não tem acesso a isso. Mas as perguntas ali iniciais, e até mesmo procurar saber se essa empresa é de confiança, porque existem ali alguns chamados, algumas ocorrências, alguns boletins também prestados contra essas empresas, então isso aí já gera um alerta e pode então salvar a sua vida. E essa daí é uma tragédia que infelizmente, na maioria dos casos, são poucos sobreviventes, né? Aconteceu aquele voo de Congonhas, é uma tragédia. Tem um documentário, é um documentário muito forte, muito triste, eu cheguei a assistir. E era uma pista que estava completamente inadmissível um pouso ali. Era completamente irresponsável. Era irresponsável. Então, eles tentam contato com a cabine. Acontece ali aquele desencontro. Logo em seguida, quando eles tentam voltar, fazer ali uma volta para arremeter, já foi fatal. Então, é muito triste, são tantas vidas, né? E os voos, normalmente, essas pessoas, elas vão para perto de quem amam, vão fazer boas viagens para trazer memórias ou levar memórias. Então, é de fato muito triste tudo o que vem acontecendo, né? Mas cabe a nós também procurar cada vez mais ir em busca, então, do que a gente pode fazer. Então, essa daí foi uma tragédia que aconteceu, é uma tragédia anunciada. Olha, tem mais uma imagem aqui. Olha, acabou de chegar uma notícia aqui para vocês em primeira mão do Rafa. A Rafa acabou de mandar uma matéria aqui para mim. Eu vou passar para vocês. Olha, segundo então informações preliminares, a Day Magalhães, que é uma modelo que ficou conhecida após ali viver um affair com Vinícius Júnior e trazer isso à tona enquanto o jogador de futebol estaria com um envolvimento amoroso com a apresentadora e influenciadora digital Virgínia Fonseca. A Day Magalhães, ela então expôs que o Vinícius Júnior mantinha conversa com ela ali durante esse relacionamento com a Virgínia Fonseca, o que gerou um burburinho nas redes sociais. O Vini Júnior também veio a público, o jogador do Real Madrid, para se manifestar contra o que estaria acontecendo com a Virgínia, os ataques, e também falar da pessoa que a Virgínia era para ele, por ter ido a Madrid várias vezes, o encontrar, que estaria gostando de conhecê-la e que ela era uma mulher incrível. Então ele veio a público com esse pedido de desculpa e se retratando pelas mensagens que ele havia trocado com a influenciadora. E agora, em entrevista, a Day Magalhães, ela relatou que tomou um tiro após ser sequestrada na saída de um show em Itabuna, no município aqui de onde, gente? Da Bahia, ou seja, aqui onde a gente está gravando agora nesse momento, tá? Aqui na nossa cidade. Então, ela relatou
que ela foi sequestrada após sair um show aqui em Itabuna. Estava com a minha irmã e alguns amigos quando um bandido nos abordou e mandou que entrássemos no carro. Ele nos fez rodar por vários lugares da periferia e em determinado momento saiu do veículo e efetuou 2 disparos. Um atingiu a perna do motorista e o outro me acertou na cabeça, contou então a Daiane Magalhães. Após os disparos, o carro que estava capotou e o criminoso conseguiu fugir. Pedimos ajuda na rodovia e algumas pessoas nos levaram ao hospital. Lá acharam que o tiro tinha sido apenas de raspão e me mandaram para casa, já que no local não tinha a estrutura adequada. Coloca pra gente também logo em seguida aí a imagem da Daiane Magalhães. Ela diz então que recebeu esse tiro saindo aqui de uma festa em Itabuna. Itabuna sempre, gente, Itabuna é impressionante. Itabuna sempre tá em alguma polêmica e nunca é coisa boa. O mais impressionante disso é que nunca é coisa boa. Então ela conta aí que saiu de uma festa aqui em Itabuna, ela que foi ex-afera aí do Vinícius Júnior. Muito triste, né? Ela fala então agora que ela convive com essa bala alojada na cabeça, essa daí é a Daiane. E ela fala que ela convive porque justamente no local não tinha estrutura para fazer a remoção, a retirada dessa bala, então que eles acreditaram que poderia ser apenas um tiro de raspão. Então manda a jovem para casa e ela retorna então para o hotel que ela estava. Olha, aqui pra nós, essa história ficou meio perdida assim no caminho. Eu não consegui entender direito ali como é que aconteceu, mas não é de duvidar que Itabuna tem de tudo. Itabuna é impressionante. Itabuna é palco de tantos acontecimentos que, ó, recentemente, não tão recente, mas assim, já tem o quê? Uns 3 meses, 4, por aí. A banda Calcinha Preta foi a um podcast, fez uma entrevista, bem bacana, inclusive eu assisti. E em um momento ali, a Silvânia, ela fala, junto ao Daniel Dial, que eles fizeram um show aqui em Itabuna, eles contando. A pergunta era se tinha algum show marcante, engraçado. Eles falam que tinham tido vários shows, contam um episódio e falam esse segundo, que é o de Itabuna, que eles fizeram um show quando eles entram no ônibus e estão ali descansando, cansados, em direção então ao próximo destino, que procuram pelas malas, roubaram as roupas e malas dos integrantes ali da banda Calcinha Preta. Aí a Silvânia falou, ó, levaram tudo meu. Levaram roupa, calcinha, maquiagem, nem sabia como é que eu ia para outro destino, para o próximo show. Gente, Itabuna sempre tá aí, ó, no foco. Itabuna sempre tem algum probleminha. Impressionante. Itabuna só tem artista, hein? Não dá nem para acreditar. Ela conta isso, que pegaram os pertences ali da banda e também dos cantores nesse ônibus de Calcinha Preta que estaria estacionado, então, próximo ao local em que eles estavam fazendo o show. Calcinha Preta tem uma história, de fato, muito forte aqui com Itabuna. Muitos shows. Eu acredito que lá para 2000, 2005, foi o ano em que eles mais fizeram shows aqui em Itabuna, em específico. No Espora de Ouro, onde era o Espora de Ouro. Ali tinha muito show de Calcinha Preta. Então existe sim, né, um carinho. Acredito que de tantas vindas existe essa lembrança. Aí agora a gente volta de novo ali com qual notícia? Com essa, né? Recentemente aconteceu o episódio do homem que faleceu, ressuscitou e ninguém sabia o que estava acontecendo. O caso do Damião, né? Que ganhou também notoriedade, as pessoas falando de Itabuna. O homem que morreu e ressuscitou e estava indo já... Gente, não foi bem assim, tá? Ele havia, de fato, tido ali a perda das funções vitais, não estava de olhos abertos, se movimentando, então, de fato, ele estava inconsciente, adormecido, estava fazendo uso de muitas substâncias fortes, muitas drogas, porque eram medicamentos muito fortes, o que fazia com que o organismo dele, o corpo, tivesse que responder, tivessem estímulos rápidos, então era isso que o mantinha vivo. Então ele passa ali por uma parada,
A equipe tenta reanimá-lo, mas não vê sinais vitais no mesmo. Encaminha ele então para um local. Nessa passagem em que eles falam com a família, olha, o Damião infelizmente não voltou. A família contacta a empresa funerária, o serviço de assistência, tudo bonitinho, mas não havia ainda chegado ao hospital, tá? Eles estavam para chegar quando observam que o Damião estava respirando. E imediatamente levam o Damião até um local onde prestam ali todo o atendimento e suporte necessário. E o Damião volta à vida. Mas, gente, calma aí. As pessoas falaram que o Damião tinha voltado à vida e que ele estava respirando bem de boa. O Damião estava muito fragilizado. Então, o estado de saúde dele continuou muito preocupante, tá? Todas as torcidas eram para que ele voltasse o mais rápido possível. Eu estava na expectativa de ver ele pulando, saltitando, porque de fato é algo que nos chama a atenção, né? Surpreendente. Então, essa notícia pegou todo mundo de surpresa, até porque já tinham anunciado a morte do Damião. Inacreditável, né? Já tinha lá aquelas imagens, tudo pretinho, de luto, de despedida, vídeos, áudios, várias coisas falando do mesmo. Então ele volta aí agora à vida, porém, alguns dias depois, infelizmente, ele não resiste, o coração começa a bater mais fraco, o corpo estava muito fragilizado, era um estado de saúde muito preocupante para toda a equipe médica que tentava lutar então pela vida do Damião, e o mesmo, com certeza o Damião lutou até o último respiro, até o último suspiro do Damião. Ele lutou, então é uma história também aí que merecia, né, gente, um filme, um documentário, alguma coisa, porque é uma história de luta e muita luta. Então ele não deixou fácil e lutou para ficar, lutou para viver. Então o Damião foi um guerreiro. Mas continuando aqui também outras notícias para vocês de hoje, porque sexta-feira, gente, sexta-feira é um dia animado, sexta-feira é um dia gostoso, final de semana chegando e vem muita coisa boa por aí, tá? E olha, vou deixar já um recado aqui para vocês. Bom, todo domingo acontecem aqui nos nossos estúdios TVI, todo domingo, sorteio do Bahia Sul Show de Prêmios. Esse domingo não terá, devido às fortes chuvas aqui na região, então ficou melhor deixar para um próximo momento, devido ao perigo que está acontecendo em algumas ruas, cidades, pessoas até mesmo perdendo pertences, então é melhor deixar para a próxima semana. Você que já comprou, continua concorrendo. O sorteio irá acontecer normalmente na próxima semana aqui nos nossos estúdios, tá bom? Então a gente retorna aí com vocês no dia 2 de novembro com esse sorteio maravilhoso, trazendo aí primeiro, segundo, terceiro e quarto prêmio, mais rodadas aí com giros da sorte de R$300, de 20 a 40 rodadas, e tudo isso você confere aqui. Falando ainda sobre chuva, a gente tem aqui também uma matéria falando sobre o tempo em Salvador, porque o tempo em Salvador continua em alerta. Ontem à tarde até abriu um solzinho por lá, por volta ali das 15 horas, 15h30, deu uma aparecida. Itabuna hoje também, o sol resolveu dar um oi aqui pra gente. O sol resolveu aparecer timidamente, mas já deu uma aquecida. Eu mesma, gente, esse tempo assim de frio, de vento, e não sabe se fica sol, se fica chuva, adoeço. Então fica essa dica aqui pra vocês, tomar bastante vitamina C, andar com casaquinho, se proteger da chuva. Essa chuvinha fraca, que a gente acha que não dá em nada, é ela quem traz a virose, não é aquela chuva forte não, é justamente essa, aqueles pinguinhos que você fala, vixe, eu acho que vai chover, mas já tá chovendo, só não tá forte ainda. E essa chuva aqui é perigosa, porque às vezes a sua roupa fica úmida, o seu corpo, a pele tá úmida, você não seca, porque acredito que não, é nada, é só o friozinho, é o vento, mas é justamente esse vento, acompanhado por aquelas gotículas ali de chuva que trazem essa virose, que é uma virose, inclusive, muito forte, muito chatinha, então é hora da gente se cuidar. Mas falando sobre Salvador, que também passou a semana inteira ali no alerta da Defesa Civil, bom,
Quem está aproveitando aí esse tempinho são os surfistas. A gente tem aqui a imagem também, ali em Salvador, mesmo com chuva forte, ondas se formam ali na praia do Porto da Barra e quem aproveita? Os surfistas, né? O momento ali da maré mais alta, o mar mais revolto e, claro, sem muitos banhistas por perto. Então dá para pegar aquela onda, surfar. Coloca pra gente, produção. É o próprio Porto da Barra, Salvador, Bahia, meu filho. Opa aí que parada. E a galera do lado do lado. Ô, Romário! Essa onda que vai rolar aqui, velho. Isso é Porto da Barra, velho. Tá acontecendo aqui. Desse lado tem uma galera tentando se ralar aqui no Ralacu. E outra galera lá tentando surfar o resto de onda que tem hoje. Boa, Dogueira! Se ele surfa no Porto da Barra, velho, em Salvador, Bahia, vai Juca, velho. Eita, desmorda! Igão. Ei! Chega a devolver o grito daqui, velho. Botou pra baixo. Ê, negão da Bahia! Quebrou e amassou, viu? Agora o negão da Bahia quebrou e amassou. Romário de Jesus, botou pra baixo, entrou no tubo, eita desgraça. Quando chove, ninguém vem pra praia. Aí, Cássio colocou. E mesmo com as fortes chuvas, continuam ali surfistas no Porto da Barra. Eles aproveitam bastante. Esse é o momento, não só ali em Salvador, mas Ilhéus também. Ainda nessa semana, na terça-feira, aproveitaram ali. A gente vê a praia assim, ó, já com muitas ondas. A praia vazia e daqui a pouco vão surgindo ali esses surfistas para aproveitarem, né, dar uma treinada. A galera que gosta do surf aproveita esse momento, né, que é quando as ondas estão ali, a maré tá mais alta, as ondas mais revoltas. Então, Salvador segue aí com esse tempinho fechado, nublado. E falando nisso, a gente volta aqui então com a nossa previsão do tempo para ver como fica Itabuna hoje, iniciozinho de final de semana e as demais cidades. Bom, Itabuna nesse momento marca 27 graus, com máxima aí de 27, ou seja, o tempo permanece nesse mesmo clima durante todo o dia, nublado. O sol apareceu timidamente ali por volta de 9h30 da manhã. Parecia que o tempo ia dar mais uma esquentada, mas já estava suficiente, né, gente? Só de não estar chovendo já estava bem gostoso o dia. Então hoje o tempo segue ali, esse tempo assim mais ameno, com menos chuva. Mas a possibilidade de chuva hoje é de 55%. Ilhéus, 26 graus, predominantemente nublado, tem chuva em Ilhéus hoje, já no finalzinho da tarde, dá uma aumentada também nos ventos que estarão ali de 30 km por hora. Itacaré, predominantemente nublado, marcando 27 graus nesse momento. Tem também um solzinho tímido aparecendo ali por volta agora do meio-dia em Itacaré. Serra Grande, município ali de Uruçuca, um distrito de Uruçuca, 27 graus, pouco nublado também, com o sol tímido aparecendo por lá. Uruçuca, 27 graus, nublado, tem chuva sim para Uruçuca hoje, 75% de chances de chuva, então vai dar uma chovida lá em Uruçuca. Tem também ventos ali com rajada 25 km por hora. Itajuípe marca 26 graus nesse momento, com máxima ali de 27, nublado também. Tem chuva em Itajuípe. Ibicaraí, 25 graus, com máxima de 26. Você que nos assiste também de Vitória da Conquista, 20 graus nesse momento, com máxima de 21. Vitória da Conquista ontem que chegou ali a 16 graus. Estava bem friozinho por lá. Gustavo entrou aqui também trazendo algumas notícias. Ele que é o nosso correspondente de Vitória da Conquista, falou então um pouco da nossa Suíça Baiana, que permanece aí chovendo também nessa sexta-feira. Canavieiras, a terra do Gaiamum, 26 graus nesse momento. A terra do Caranguejo. Canavieiras, ó, que tem destinos aí paradisíacos, praias lindas também por lá, viu? Assim como Itacaré. Nosso sul baiano, gente, é uma coisa incrível, né? Eu acredito que são pinturas, coisas lindas, lindas mesmo. Então, Canavieiras segue aí com o tempo chuvoso. E Salvador, 26 graus, nublado. Previsão aí de chuva para Salvador, 45%. Então, deu mais uma diminuída em Salvador hoje no tempo.
E a partir aí do domingão, volta o solzão de Salvador, dando aí, ó, uma prévia de como vai ser o verão. Bem quente, hein? Então, na segunda-feira já promete aí solzão em Salvador, solzão. Aqui pela previsão, a gente já consegue ver que hoje já dá uma aparecida, uma esquentada mais no tempo. Então, Salvador segue ali com um tempo mais ameno nessa sexta-feira e no final de semana também. Outra coisa que eu tenho a falar aqui para vocês é, a nossa programação ela segue agora com o Alerta Cidade, Denilton Santos, com muitas notícias, muitas aqui do extremo sul baiano. E você acompanha tudo isso aqui na telinha da TVI. Não esquece de se inscrever aqui em nosso canal. Clica no inscrever-se, ativa as notificações. Todos os dias, às 10 horas, entramos ao vivo com muitas notícias da Bahia, Brasil e do mundo. À tarde, tem Joab Paiva estreando em mais um episódio especial do TVI News. Todos os dias, vocês já sabem, né? Tem essa segunda edição. Fora que aqui na TVI, gente, são 24 horas de programação, muitos quadros especiais e a gente volta na segunda. Segunda a gente tem esse encontro marcado, hein? Segunda tem PQP com Toné, tem Ela por Elas e muita coisa boa aqui na sua telinha. Beijo carinhoso, fiquem com Deus, bom final de semana, ó. Bebida e direção não combinam, não são amigos, não dá certo, hein? Se bebeu, já sabe, se sentiu mal, sente que o corpo não tá ali com a coordenação motora das melhores, já tá com algum sinal de embriaguez, deixa o carro para alguém que estiver melhor dirigir ou tenta dar uma descansada antes de pegar a estrada, tá bom? Cinto de segurança, pega o celular, conecta na TVI e já vai o caminho todo assistindo a gente, hein? Bom trabalho para vocês aí de casa que seguem aí na programação de sexta-feira. Juízo, hein? Porque na segunda a gente tem esse encontro marcado. Beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.